Alguns veículos de imprensa noticiaram a reforma do sistema de administração penitenciária feminina, expondo casos de corrupção, influência ilegal, tráfico de poder e a restauração dos direitos das detentas negligenciados há anos. Tudo veio à tona após Vishai Phewat, o diretor da penitenciária, ser investigado por irregularidades disciplinares. Descobriu-se que ele desviou recursos, contrabandeou produtos ilegais e facilitou a entrada de drogas no presídio, servindo como intermediário para que familiares de figuras poderosas negociassem negócios obscuros com as detentas. Além disso, ele foi acusado de violação de conduta ética, mantendo relações impróprias com as presas. O ex-diretor não apenas sofreu uma simples transferência, como costuma acontecer com funcionários públicos em casos de má conduta, mas foi preso, demitido sumariamente e enfrentará as penas máximas previstas pela lei. Poucos que acompanharam o caso acreditaram que as provas irrefutáveis, capazes de incriminar um homem de alto escalão como o diretor da penitenciária, vieram justamente de seu próprio filho. Foi esse golpe que rompeu de vez os já frágeis laços familiares de Vishai. Se fossem apenas crimes de corrupção, talvez ele ainda pudesse recorrer à família em busca de ajuda. Mas, no mesmo dia em que seu filho o entregou às autoridades, Benyapa, ou Dao, a detenta cúmplice nos crimes, enviou uma carta à administração penitenciária confessando tudo. Desde o envolvimento com o ex-diretor, até a gravidez indesejada que quase trouxe uma criança ao mundo em meio ao caos. Dao não tinha mais nada a perder. Decidiu confessar para receber assistência médica e interromper a gravidez legalmente sob supervisão. Agora aguarda uma sentença que pode aumentar seu tempo de prisão, um preço que ela está disposta a pagar. As internas da penitenciária feminina tiveram a oportunidade de conceder entrevistas a jornalistas, que atuaram como intermediários para revelar as condições de vida dentro do cárcere. Muitas relataram o poder desmedido de algumas detentas, que usam sua influência para assediar outras, desde atritos cotidianos até perseguições violentas. Basta cruzar com a pessoa errada no corredor, sem sequer ter feito nada, para virar alvo. Elas também denunciaram a brutalidade dos guardas. Os agentes gritam conosco o tempo todo. Não há diálogo. Se tentamos responder, partem para a agressão, às vezes com cacetetes ou até botas militares. Se reclamamos, somos punidas com a suspensão de visitas familiares, sem exceções. Outras descreveram ameaças constantes e o impacto psicológico. Algumas de nós são ameaçadas tão frequentemente que virou rotina. Ficamos trancadas na cela o dia inteiro, sem ver a luz do sol. Isso destrói nossa saúde mental. Em nome da humanidade, alguém merece ser tratado assim? Questionou uma das detentas, com voz embargada. Os relatos revelam um sistema falido e cruel. Há menos de um mês, uma detenta morreu na prisão, mas as autoridades insistem em divulgar que ela faleceu no hospital. A verdade? Ela sofreu uma overdose por causa de sua demência avançada. A administração ignorou nossos inúmeros pedidos de ajuda médica. Claire foi interrogada sobre o incidente violento no refeitório dias antes. Diferente do padrão opressor do sistema, ela falou a verdade sem medo, apoiada por múltiplas testemunhas que presenciaram tudo. Pela primeira vez, não houve um diretor tirano para ordenar punições arbitrárias, como celas solitárias por motivos pessoais. Em vez disso, Claire foi punida dentro da legalidade, com uma sentença proporcional ao ocorrido, baseada em regras claras. O Departamento de Correções decidiu que ela cumprirá uma pena de 2 meses limpando o refeitório, além de ter parte de sua renda descontada do salário e dos dividendos recebidos durante o treinamento profissional diário, como compensação pelos danos. Por outro lado, os atos de Cale são considerados um crime grave, a ponto de configurar tentativa de homicídio. Ela adulterou a comida com pó de camarão, sabendo que Belle tem uma alergia severa que poderia levá-la à morte. Além disso, o comportamento anormal de Cale levou a uma avaliação psiquiátrica urgente da detenta. Transtorno delirante foi o diagnóstico dado pelos médicos especialistas a Cale. Trata-se de uma condição caracterizada por distúrbios do pensamento, principalmente delírios. Os pacientes costumam apresentar paranoia, acreditando que estão sendo perseguidos, isolamento social ou explosões de raiva intensa. Diagnosticada como um risco potencial para outras detentas, a administração prisional decidiu impor a pena máxima, transferi-la para uma ala especial destinada a presas com transtornos psiquiátricos, onde receberá monitoramento rigoroso. De certo modo,
Kyle teve sorte por ser transferida de sua prisão original. Apesar de as detentas mulheres não terem histórico de espancamentos brutais, facadas ou agressões fatais, como em presídios masculinos, isso não significa que aceitariam conviver com alguém que quase cometeu um assassinato em surto psicótico. Se continuasse ali, Kyle poderia sofrer retaliações violentas das outras presas, uma justiça feita pelas próprias mãos. Não imaginei que fossem tão longe. Belle suspirou, exausta, enquanto repousava na enfermaria da prisão. Sua namorada vinha visitá-la religiosamente, só saindo para cumprir seus próprios trabalhos forçados, como pena. Seu rosto já recuperava o aspecto normal. O inchaço diminuía, as manchas vermelhas nos braços e torso sumiam lentamente. Mas os segundos à beira da morte ainda ecoavam em sua mente, uma memória que talvez levasse toda uma vida para ser apagada. Ninguém esperava isso da Kyle. Ela parecia tão inofensiva. Na verdade, ela era uma boa amiga. Deve ter sido o transtorno mental que a tornou perigosa. Belle acrescentou, lembrando-se das cenas. Ela e sua primeira colega de cela rindo alto das piadas uma da outra. Até nos dias em que as discussões começaram, terminando sempre em silêncios cortantes. Belle ainda se lembrava de tudo nitidamente. Algumas pessoas só passam por nossas vidas para nos dar lições. Depois que a lição termina, seguimos em frente. Claire parecia ter superado o ocorrido melhor do que se esperava, como alguém que já viveu o suficiente para aceitar até as piores experiências. Quase perder quem amava provavelmente fora uma lição decisiva. Senão, não teria decidido pedir Belle em casamento. Mesmo agora, suas mãos permaneciam entrelaçadas enquanto Belle dormia, afetada pelos remédios. As manchas na pele que haviam deixado a outrora frágil detenta doente já sumiam dia após dia. Os olhos afiados de Claire, agora mais ternos do que no dia em que se conheceram, observavam Belle com cuidado. "Você acabou de tomar seu remédio", sussurrou, ajustando o cobertor fino para protegê-la do vento frio. Tudo indicava que, após a resolução daquele incidente, as coisas finalmente começariam a melhorar. Passada quase uma semana, a atmosfera no presídio feminino havia mudado radicalmente. Um novo diretor assumira o cargo, substituindo o antigo, Sr. Vishai, que fora recentemente demitido. Ansioso por provar sua competência e com uma imagem de administrador moderno, o novo diretor desmantelou completamente as antigas estruturas de poder. O bloco VIP, que antes abrigava detentas privilegiadas, perdeu seu status especial. Agora, todas as presas eram avaliadas por um novo sistema de classificação, baseado unicamente em seu comportamento e méritos individuais. Apesar do escândalo causado por seu pai, Porsche não foi demitido. O jovem continuou seu trabalho, apresentando propostas para melhorar as condições das detentas, desde questões de higiene básica até direitos humanos negligenciados há anos. Para surpresa de muitos, seus projetos foram aprovados rapidamente. Entre as mudanças, houve fim da venda de produtos superfaturados às presas, antes revendidos por terceiros com lucros abusivos, compra direta de fábricas, garantindo preços acessíveis e doações de livros aceitas pela primeira vez, incluindo quadrinhos e obras literárias. Claire quase pulou de alegria ao saber da notícia. Antes, ela relia o mesmo gibi velho, até memorizar todas as páginas. Mas agora, a biblioteca da prisão estava repleta de novas histórias, até sequelas que ela nunca sonhou em ler. Belle não conseguiu conter um sorriso ao vê-la com olhos brilhantes, abraçando pilhas de HQs como uma criança no Natal. Apenas uma mudança no poder foi suficiente para transformar radicalmente a situação, de caótica para esperançosa. Antes, Vishai nunca se importou com as condições das detentas. Desviava verbas públicas para seus próprios bolsos, enquanto as prisioneiras sofriam com a falta de itens básicos. Porsche sentia-se envergonhado ao lembrar como, durante todos aqueles anos, seu pai usara dinheiro sujo para sustentar a família, incluindo seus próprios luxos. Mas agora, com um orçamento transparente, a penitenciária feminina finalmente pôde acabar com a venda exploratória de produtos de higiene, como absorventes, sabonete e pasta de dente, fornecer itens essenciais gratuitamente a todas as detentas, mensalmente, e priorizar dignidade humana em vez de lucros obscuros. Tudo agora era fornecido gratuitamente. Apenas itens extras e supérfluos ainda estavam disponíveis para troca por cupons, destinados às detentas com melhores condições financeiras. Enquanto inspecionava as instalações, Porsche avistou um grupo peculiar. 3 mulheres de idades diferentes conversando animadamente sob a sombra de uma árvore,
ao redor de uma mesa de mármore. Com a queda de Vishai, ou melhor, com sua demissão forçada, o temido trio 3D também perdera sua influência. Agora elas estavam sob supervisão rigorosa. Qualquer nova provocação resultaria em punições severas, sem chances de apelação. No entanto, elas pareciam longe de causar problemas. Dao, que acabara de retornar após interromper uma gravidez indesejada, de apenas 2 meses, felizmente sem complicações físicas, ainda estava frágil demais para qualquer conflito. Seu estado debilitado a impedia até mesmo de pensar em brigas. Não posso acreditar que o filho daquele homem está me perguntando como estou. O diálogo animado do trio foi interrompido quando Porsche se aproximou. Entre elas, Didi era quem mais se destacava, visivelmente mais feliz após reconciliar-se com as irmãs mais velhas e aceitar suas críticas sobre seu temperamento impulsivo. Está se recuperando bem? Precisa de algo mais? Perguntou Porsche. Dao quase não acreditou no que ouviu. O filho de Vishai, o mesmo homem com quem ela tivera um caso, sabendo que ele era casado, agora demonstrava genuína preocupação por sua saúde. Seu rosto queimava de vergonha ao lembrar-se daquele passado, mesmo sabendo que a maior culpa fora do ex-diretor. Toda vez que nos encontrávamos, ele me enchia de promessas vazias. Dao mal conseguia olhar nos olhos de Porsche. O ex-diretor Vishai sempre lhe assegurava que deixaria a esposa no dia em que ela fosse libertada. Promessas doces que se dissipavam como fumaça. Essa culpa azeda agora fazia evitar o filho dele. Embora, no fundo, soubesse que fora apenas um peão no jogo do pai. Para Porsche, porém, Dao era outra vítima. Ele a via não como cúmplice, mas como mais uma peça manipulada pelo homem que arruinara tantas vidas. Dao não para de reclamar que está morrendo de vontade de comer sontão com peixe fermentado. Didi irrompeu, como sempre, sem noção de timing. Cala a boca, menina. Dewan deu-lhe uma cotovelada, fazendo a irmã mais nova engolir as próximas palavras. O médico já liberou ela para comer comida normal, certo? Porsche perguntou novamente, quase ignorando Didi, que fez bico ao ser preterida. Ela fez um aborto, não tá com gastrite. Pode comer coisa apimentada, sim. Resmungou, só para levar um puxão de orelha verbal de Dewan. Didi, para de implicar com os outros. Já chega. Desta vez, porém, os guardas não repreenderam a briguenta de sempre. Até pareciam surpresos quando Porsche, calmo como um rio sereno, acrescentou. Ela não está implicando. Se querem sontão, posso tentar providenciar, mas só amanhã, combinado? Vou pedir autorização ao diretor para encomendarmos uma refeição especial para todas. E o namtok? E arroz pegajoso também? Pode ser. Bonitão. Didi, que antes quase brigara com o filho do ex-diretor, agora o chamava de bonitão, com uma cara de pau que deixou Dewan e Dao entre o choque e o riso contido. Porsche sorriu, mas sua voz ficou fria como gelo, um contraste gritante com o tom sereno de antes. Se comportar direitinho, um dia ainda come nantok lá fora, mas por hoje é só o básico. As duas irmãs mais velhas mordiam os lábios para não gargalhar enquanto Didi resmungava, arrastando as palavras. Tá bom, seu chato. Dao então encerrou a cena com um vá em frente, bonitão, a gente não atrapalha mais, acenando exageradamente. Porsche assentiu, mas antes de ir, lembrou. Não esqueça de beber água, pelo menos 2 garrafas grandes. Ajuda na recuperação. Dao acenou com a cabeça, os olhos fixos nas costas de Porsche. Era irônico. Aquele homem, que não tinha nenhuma obrigação de cuidar da amante do próprio pai, mostrava mais compaixão por ela do que Vishai jamais demonstrara. Lágrimas surgiram em seus olhos enquanto o peso da culpa a inundava. Ela, que outrora se embriagara com o poder do caso secreto, agora via com clareza o que sacrificara. Ao seu lado, Dewan apertou sua mão em silêncio, enquanto Didi, sempre a romper momentos tensos, resmungou. Como é mesmo o ditado? A fruta não cai longe da árvore. Tá mais pra semente de jaca voando pro quintal do vizinho. Nem o nariz, nem o caráter. Nada lembra aquele velho safado. Ultimamente, Claire agia como um Golden Retriever hiperativo, cheia de energia, pulando para lá e para cá, um contraste gritante com a mulher reservada que Belle conhecera no primeiro dia. Agora, completamente recuperada da alergia alimentar, com a pele livre das irritações que antes a marcavam, Belle estava de volta ao seu eu radiante, aquele que Claire elogiava diariamente. Naquela tarde, após o almoço, Belle notou a agitação suspeita de Claire. Deixou-se levar pela companheira mais alta até a horta da prisão e imediatamente entendeu o motivo. Viu? Germinaram. Olha só!
Claire ergueu um vaso plástico com mãos trêmulas de emoção. No meio da terra escura, 2 brotos verde claros rompiam a superfície. Era um milagre pequeno. Meses atrás, as duas plantaram 4 vasos de sementes. Belle apostara que nenhuma vingaria. Mas ali estavam elas, frágeis e teimosas, desafiando o ceticismo. A alegria transbordava nos rostos das 2 jovens. Claire, com cuidado quase cerimonial, recolocou o vaso no lugar, mãos suaves como quem acalenta um recém-nascido, antes de envolver Belle em um abraço apertado. A mais baixinha soltou um miau de felicidade, como um gatinho eufórico. Lalita. O nome ecoou atrás delas, congelando o momento. Ambas se viraram, um guarda aproximava-se, interrompendo a cena íntima com passos que rangiam na terra batida. O guarda, surpreendentemente gentil, fingiu não notar o abraço íntimo do casal, mesmo sabendo que relacionamentos entre detentas violavam o regulamento da prisão. Belle levantou-se, aproximando-se dele com cautela, certa de que havia cometido alguma infração, mas as palavras que ouviu a deixaram sem fôlego. Amanhã você será solta. O tribunal comutou sua pena para tratamento terapêutico em vez de prisão. O quê? A voz de Belle tremeu, incapaz de processar. Seu advogado conseguiu na apelação. Você não precisa voltar para cá. Belle sabia que pouquíssimas pessoas em sua vida teriam influência para mover um recurso como aquele. Receber ajuda do ex-namorado, a quem ela jamais pedira socorro, chegando a recusar veementemente qualquer auxílio para não ficar em dívida, era uma ironia dolorosa. E ainda assim, a decisão judicial era clara. Belle Lalita, liberdade condicional concedida. Cumprirá a pena em regime de tratamento terapêutico, não mais em prisão fechada. Se tivesse aceitado ajuda desde o início, teria evitado a cadeia. Mas fora usada como peão no jogo político do pai de Top, um homem que agora ela descobria estava sendo investigado por envolvimento com tráfico de drogas. Se naquela noite fatídica, quando a polícia invadiu a boate, o cristal de metanfetamina encontrado em seu bolso pertencia mesmo a Top ou a algum de seus amigos. Plantado ali para escapar da revista, como ele ainda ousaria olhá-la nos olhos? Não era diferente de seu pai, que ascendia na política sem um pingo de remorso, de vereador em Bangkok a membro do comitê executivo do partido governista, enquanto a mãe de Belle jazia morta no asfalto, vítima de um motorista bêbado e impune que nunca enfrentou a justiça. Se dependesse de mim, eu também queria que você pudesse sair e viver lá fora. A voz que ecoou na cela não era de qualquer um. Era Claire. Para surpresa de Belle, a parceira parecia menos abalada do que ela esperava. Ou talvez Claire simplesmente escondesse seus sentimentos melhor do que imaginava, mantendo uma expressão impassível, sem trair a dor de saber que talvez não vissem uma outra por um longo tempo. É melhor do que ficar aqui, até para tomar banho é uma luta, e a comida da cantina quase não dá para engolir. Claire forçou um sorriso, mas Belle percebeu a artificialidade nela. A mais baixinha se aproximou, enterrou o rosto no ombro largo da companheira e respirou fundo, absorvendo o cheiro que, a partir do dia seguinte, talvez nunca mais sentisse. Logo eu também saio. Não vai demorar. As mãos ásperas de Claire, como lixa fina, acariciaram levemente os cabelos castanhos claros de Belle, enquanto ela mencionava: minha sentença foi reduzida, de homicídio para apenas obstrução de justiça e cumplicidade. Resta menos de 1 ano agora. 1 ano ainda é muito tempo. Belle murmurou, a voz abafada contra o ombro de Claire. Enquanto isso, você pode me visitar e me trazer gibis de comédia. Claire continuava sendo a mesma Claire de sempre, preocupando-se com coisas que outros considerariam insignificantes, mas que para ela eram pequenas alegrias que valiam ouro. Belle havia aprendido algo importante com ela. A felicidade podia estar em um broto de rosa desabrochando, numa história em quadrinhos aguardada há tempos, ou simplesmente em saber que quem amamos está vivendo bem lá fora, mesmo que sem nós. Eu não quero a ajuda dele. Não quero aceitar algo que sei que vai me trazer arrependimento depois. Mesmo assim, a ansiedade e a desconfiança fervilhavam na mente de Belle. Tudo estava acontecendo tão de repente. Como lidar? No início, quando ela havia acabado de chegar à prisão, Belle contava os dias para sair dali. E claro, ela ainda queria ir embora, mas não assim. Não aceitando a ajuda de Top e, pior, deixando Claire para trás. Claire, então, soltou o abraço, segurou Belle pelos ombros e a guiou até a cama, enquanto ela mesma se ajoelhava no chão. Com cuidado, pegou as mãos delicadas da amante e as colocou no próprio colo, erguendo o rosto para encarar Belle nos olhos,
como se quisesse que ela memorizasse cada traço seu e cada palavra que estava prestes a dizer. Eu te amo. Talvez tenhamos tido pouco tempo juntas, mas a partir de amanhã, nos dias em que estivermos separadas, eu vou contar cada minuto até poder sair daqui e te encontrar de novo. O coração de Belle estremeceu com aquela confissão. Seus lábios se cerraram, segurando as lágrimas que turvavam sua visão, impedindo-a de enxergar Claire com clareza. Suave, a mais alta ergueu as mãos e enxugou as lágrimas que escorriam pelo rosto pálido da amada, antes de envolver suas mãos novamente. Seus polegares acariciaram a tênue mancha de tinta azul no dedo anelar esquerdo de Belle, um símbolo improvisado da promessa que as duas haviam feito uma à outra. Não deixe ninguém machucar você quando eu não estiver por perto. Eu sei que você é forte. Belle acenou com a cabeça, lutando contra a vertigem que sentiu ao imaginar a separação no dia seguinte. Ela, tão pequena, desceu da cama e se atirou nos braços de Claire mais uma vez. Com a voz embargada, sussurrou "Eu também te amo", deixando-se afundar no abraço aconchegante da amada por um longo, longo tempo. Na tarde seguinte, após a última refeição na prisão, um momento que muitas detentas aguardavam com ansiedade, Belle finalmente se viu diante da liberdade. Mas, para ela, a alegria era diferente. O direito de ser tratada como igual, sem precisar mendigar por dignidade. Agora, vestindo uma camiseta simples e jeans azul, trajes de uma cidadã comum, Belle estava prestes a cruzar os portões da prisão. Mas dentro dela havia um vazio vertiginoso, como se parte de sua alma tivesse ficado para trás entre aquelas paredes. Ao sair do prédio, após trocar de roupa, seus olhos encontraram uma figura familiar. Claire, parada a poucos metros de distância, sorrindo e acenando como se não percebesse que seu adeus fazia as lágrimas de Belle retornarem. Sem hesitar, Belle caminhou em direção a ela, sem medo de guardas, sem temer reprimendas, como se as regras da prisão já não a tocassem. Ela só precisava de uma última coisa: um abraço. Um abraço que durasse o suficiente para carregar em sua pele a memória do calor de Claire por todos os dias que estariam separadas. Podem ir. O guarda concedeu às duas um momento de despedida. Uma cena rara, pois a maioria dos presos, ao ser solta, corre direto para os familiares que os aguardam, não para trás, em direção a quem fica entre as grades. Enquanto seguia o guarda para além dos muros da prisão, Belle sentiu algo diferente do primeiro dia em que entrara ali. Era como se o peso de uma montanha inteira tivesse sido retirado de seus ombros. O mundo lá fora talvez não tivesse mudado muito naqueles poucos meses, mas ela havia mudado. Ela tropeçara, caíra, levantara, às vezes com Claire a segurando em pé, às vezes sozinha. Mas no fim, sobrevivera. Você ajudou a cicatrizar minhas feridas e deixou em meu coração um amor que eu nunca saberei como devolver. Belle não parava de olhar para trás, fixando os olhos na figura de Claire, até que uma esquina do prédio a escondeu de vista. Assim que passou pelo portão principal, fez o que quase toda ex-detenta faz ao ser libertada. Pode emprestar um celular, por favor? O guarda entregou-lhe o próprio telefone, advertindo: só para avisar sua família. Seja breve. Belle virou-se discretamente, revelando na palma da mão um número de telefone de 10 dígitos, escrito à caneta. Seus dedos discaram rapidamente. O telefone tocou apenas 2 vezes antes de ser atendido. Alô? Tenente Crod, Departamento de Investigação, falando. Dizem que é fácil viver em espaços apertados, mas difícil suportar quando o coração está sufocado. Belle sentou-se no assento de couro macio, um luxo inimaginável comparado ao colchão duro da prisão. O motor do carro quase não fazia barulho, um contraste gritante com as brigas barulhentas que ecoavam pelos corredores da cadeia. O ar-condicionado, que ela não sentia há meses, soprava uma brisa fresca, tão diferente do ventilador enferrujado de antes, que mais parecia um grilo metálico prestes a morrer. Mas por algum motivo, ela se sentia mais desconfortável agora do que quando estava atrás das grades. Ela estava sentada no luxuoso banco de couro de um carro europeu de dezenas de milhões de baht, ao lado de Top, o único herdeiro de um político influente do partido governista, cujo nome já circulava como possível candidato a seguir os passos do pai. Com seu visual jovem e charmoso, personalidade cativante e ar de príncipe da política, ele era a sensação do momento, adorado pelas massas. Top batucou os dedos no volante, visivelmente satisfeito. Afinal, fora ele quem articulou os contatos para acelerar o recurso judicial de Belle, usando a influência do pai
para pressionar o Ministério Público. Não surpreendeu quando o tribunal revisou a sentença, permitindo que ela cumprisse a pena em liberdade condicional com tratamento terapêutico, em vez de prisão. Com isso, talvez ela pudesse perdoar tudo o que ele havia feito no passado. Belle dependia dele. Sem Top, ela ainda estaria presa por anos, apodrecendo em uma cela. Está com fome? Quer comer alguma coisa? Aquele restaurante de steak que você adora faz tanto tempo que você não vai. Top estendeu um gesto de cuidado. Ele sabia que mesmo em uma prisão especial, as refeições ainda eram pobres e insuficientes. Não era à toa que Belle estava magra e pálida, com as bochechas encovadas, tão frágil que parecia poder ser derrubada por uma brisa. Não estou com fome. Já comi. Comida de prisão não enche ninguém. Olha só como você está magra. Já disse que não estou com fome, só quero descansar. Belle recusou com voz firme, cortando qualquer chance de réplica. O motorista, ou melhor, o obstinado pretendente ao volante, ainda não desistira. Afinal, agora sua amada estava dentro do seu carro. Para onde ele a levasse, ela iria. Aquilo, no mínimo, significava que ela havia cedido um pouco. Caso contrário, nunca teria permitido que ele a buscasse. Então vamos à minha casa. Meu pai não está. Foi inspecionar obras no interior. A voz escorria como mel envenenado. Sua casa está abandonada há meses, cheia de poeira. Deixe que eu arrumo alguém para limpar antes de você voltar. Cada palavra açucarada revirava o estômago de Belle. Ela mal suportava ouvi-lo. Só de compartilhar o mesmo ar já a sufocava. Optou pelo silêncio como resposta. Nem aceitou, nem recusou. Deixou que ele interpretasse como quisesse. E assim, o caminho para a casa dele permanecia aberto. Se ele ao menos soubesse, Belle já havia traçado seus planos antes mesmo de deixar a prisão. Agora, ela estava diante de uma mansão imponente, cercada por muros altos em um condomínio de elite. Um imóvel de 40 milhões de baht, digno de um membro do parlamento e líder partidário do governo. Wan Chaloen, o pai de Top, não chegara a essa posição por acaso. Ele aprendera a navegar as marés políticas, curvando-se aos ventos do poder, trocando de lado quando conveniente, mesmo que isso lhe rendesse o apelido de cobra traiçoeira por parte do público. Para ele, porém, o lucro valia mais que a lealdade. Como você acha que consegui tudo isso? Ele parecia sussurrar por entre as paredes douradas da mansão. Belle adentrou o casarão colossal onde apenas pai e filho residiam. A empregada morava em uma casinha minúscula nos fundos. Ela não era nova ali. Já estivera naquela casa antes. Mas agora cada passo ecoava com um conhecimento amargo. Sabia todos os crimes que aqueles dois homens haviam cometido contra tantos outros. Faça o bem, receba o bem. Faça o mal, receba o mal. Mentira. Bastava ter poder e conexões para escapar do karma. Enquanto os outros sofriam, eles viviam em luxo, adorados por uns, odiados por outros, mas nunca derrubados. Hoje, porém, Belle estava lá para acertar contas. "O que você está fazendo?" Belle gritou, se contorcendo para escapar do abraço repugnante que Top lhe impôs por trás, sem aviso. Seu coração batia forte de raiva e nojo. Era difícil acreditar que um dia ela havia tolerado, até mesmo desejado, aquelas mesmas mãos. Top, no entanto, parecia incapaz de ler a repulsa nela. Só estava com saudades. Belle não quer me abraçar? Ele sorriu, fingindo não entender, como sempre fazia. Seus braços fortes se abriram novamente, e embora Belle resistisse menos desta vez, suas mãos delicadas ainda pressionaram os ombros largos dele, empurrando-o para longe. Seu rosto, antes franzido de confusão, agora tentava disfarçar o desespero sob uma expressão vazia. "Vai tomar banho primeiro. Eu também ainda não tomei. Não está se sentindo suja?" Parecia que ele entendia perfeitamente o significado por trás daquelas palavras. Os olhos de Top nunca souberam esconder nada. Belle sabia exatamente o que ele esperava dela. Por isso, nem se deu ao trabalho de discutir, para não perder tempo. O filho do dono da casa a levou para o seu quarto, no segundo andar, disposto a fazer exatamente o que Belle havia sugerido com suas palavras cuidadosamente escolhidas. "Belle quer tomar banho primeiro? Você vai primeiro." Era difícil fingir, agir como se ainda estivesse em um relacionamento com ele, como se nunca tivessem tido conflitos, como se ela não tivesse passado meses na prisão por culpa desse ex-namorado. Belle suavizou a voz, quase não parecendo ela mesma, tudo para enganá-lo. E para um homem fraco de caráter como Top, era incrivelmente fácil cair no conto. Afinal, ele era o tipo que passava os dias obedecendo ordens do pai,
usando dinheiro e influência para resolver problemas sem nenhum pudor. Assim que o filho do dono da casa desapareceu no banheiro, Belle sentiu o corpo tremer violentamente enquanto o medo se apoderava dela. Se não usasse palavras suaves ao lidar com ele, talvez acabasse em perigo. Todo o plano que havia traçado poderia desmoronar longe do que esperava. A jovem saiu sorrateiramente do quarto depois de se certificar de que Top estava tomando banho e não poderia interceptá-la. A enorme casa de 2 andares estava silenciosa, vazia, sem mais ninguém além dela e seu ex-amante. Belle chegou à cozinha, mergulhada em completa escuridão. Seus olhos, já ajustados à penumbra, permitiam que ela identificasse os objetos sem esbarrar nos móveis. Um cheiro forte de óleo encheu suas narinas quando ela o derramou sobre o balcão e pelo chão. As mãos trêmulas pegaram o celular de Top, que ela havia surrupiado, e discaram o mesmo número de antes, o mesmo que ela havia ligado assim que saíra da prisão. Tenente Crod, tem um incêndio na casa do deputado Wanchaloen. É você, Belle. De quem é esse número? Espere. A chamada foi interrompida abruptamente, mesmo antes do fogo começar. Mas ela jamais desistiria do seu plano. O isqueiro em suas mãos acendeu uma pequena chama, fraca e trêmula, mas em instantes se transformaria em um inferno. E não seria apenas um incêndio comum, seria algo muito maior, algo que causaria um impacto devastador, exatamente como ela planejara. Belle jogou o isqueiro na poça de óleo no chão. Na noite passada, ocorreu um incêndio na residência do deputado Wanchaloen Sankabut, membro do comitê executivo do Partido Socialista. O locutor do noticiário matinal continuava a relatar os acontecimentos. As equipes de emergência conseguiram controlar as chamas rapidamente e os danos foram restritos à área da cozinha, sem se espalhar para outros cômodos. Nenhuma vítima foi registrada, pois o deputado não estava no local. Apenas seu filho e uma amiga estavam presentes. E a revelação chocante é que a amiga teria confessado ser a autora do incêndio. Quando o nome do dono da casa ecoou pela sala, os dedos de Claire se contraíram involuntariamente em torno da xícara de café. Um nome familiar. Claire ergueu os olhos para a televisão na sala de recreação, o local onde as detentas costumavam relaxar assistindo programas. Ei, olhem, é a Belle. Várias presas começaram a se cutucar, apontando para a tela que mostrava a jovem ao lado do filho do político. O repórter continuou. À esquerda da tela, vocês podem ver a senhorita Belle Lalita, a incendiária que ateou fogo à residência do deputado antes de alertar a polícia. Ela confessou que planejou o ato para expor certas verdades, criando uma situação que forçaria a polícia a investigar o local. É sobre isso que traremos mais detalhes a seguir. A lista de ilegalidades desfilava na tela em um infográfico preparado pelo noticiário. Antiguidades roubadas. Mais de 10 artefatos históricos de outras nações, contrabandeados para o país. Armas ilegais, diversos equipamentos bélicos não autorizados. Um imenso carregamento de drogas no depósito dos fundos da casa, pronto para exportação. Como os telespectadores podem ver, há um mês o deputado Wanchaloen propôs uma política antidrogas. O repórter destacou a ironia. A senhora Lalita, ex-namorada do filho dele, foi quem ele jurou punir severamente. Mas as drogas encontradas parecem pertencer a Top, seu próprio filho, agora investigado como um grande traficante. Na prisão, as reações eram eletrizantes. A Belle saiu para arrastar aquele merda do Wanchaloen para a cadeia? Oh my God, Queen! Até as detentas, que normalmente não se surpreendiam com nada, estavam chocadas. Quanto à reputação infame de Wanchaloen, já detestado pelo povo, cada ato traiçoeiro que cometera no parlamento estava registrado, acumulando dívidas que um dia seriam cobradas. Claire sorriu com orgulho ao pensar na coragem de sua amada, de desafiar o sistema corrupto, enfrentando sozinha um gigante opressor e provando que uma mulher com apenas suas mãos vazias pode derrubar um tirano. Que todos saibam, até os poderosos podem cair, especialmente pelas mãos de uma mulher determinada. Nos encontramos novamente, mas em posições bem diferentes desta vez. Jet, o advogado da família Sankabut, falou com voz suave e calculista. Ele estava ali para representar o lado da defesa. Ironicamente, contra Wanchaloen, que agora processava Belle por incêndio culposo e danos materiais. Quando mencionou posições diferentes, era um eco amargo do passado. Antes, ele a pressionava para confessar posse de drogas. Agora, sob o disfarce de defesa, na verdade a encurralava para receber a pena máxima. A hipocrisia era nauseante.
Afinal, Von Chaloen mal havia escapado de um voto de desconfiança no parlamento, após a descoberta de artefatos ilegais em sua posse e novas evidências de corrupção acumuladas como dívidas prestes a vencer. Apesar de a maioria dos membros do parlamento ter votado por sua remoção do cargo, ele ainda teve a audácia de processar a jovem que ateou fogo para expor seus crimes. A obsessão de Von Chaloen era patente. Mesmo condenado a uma sentença que equivalia praticamente à prisão perpétua e abandonado pelos aliados poderosos que antes o apoiavam, ele também foi traído até mesmo pelos generais corruptos que agora cavavam seu passado para se distanciar. E ainda assim ele se agarrava à vingança, determinado a arrastá-la de volta para a cadeia, como se isso pudesse salvar o que restava de sua dignidade. Ainda não está atordoado o suficiente com o pedido de redução de pena daqueles dois, pai e filho? Bell deixou escapar uma cutucada afiada, observando atentamente o sorriso inexpressivo do advogado. Ela sabia que Top enfrentaria quase 10 anos de prisão por tráfico em grande escala, já que a polícia rastreara a rede de narcóticos até ele. A pena, embora metade da do pai, ainda era longa o bastante para fazê-lo provar do próprio veneno. Tenho apenas 2 perguntas para você. Se puder responder, responderei. A voz de Bell não carregava mais a súplica de outrora. Cruzou os braços, estudando o comportamento estranho do advogado, tão diferente de todos os seus encontros anteriores. Você é filha da Sr. Shutima, não é? Bell franziu a testa ao ouvir a pergunta completamente alheia ao caso. O advogado Jet mencionara o verdadeiro nome de sua mãe, Shutima, falecida há quase uma década. Em vez de documentos de acusação, ele retirou do arquivo dossiê sobre um acidente de carro envolvendo um político embriagado. Professora Shutima foi minha orientadora na faculdade de Direito. Ela morreu em um acidente de carro e a filha dela, você, ficou gravemente ferida. Estou correto? Ele reconstituía os fatos com precisão cirúrgica. Bell ergueu o rosto, encarando-o fixamente. Era verdade, sua mãe fora uma renomada jurista. Mas nunca imaginara que um de seus ex-alunos surgiria assim diante dela anos depois. Eu investiguei esse caso às escondidas. O advogado Jet inclinou-se para a frente, a voz baixa, mas carregada de convicção. Há provas de que a secretária que foi presa não era a motorista naquela noite. As marcas do cinto de segurança são a prova definitiva. E sim, eu sempre soube que era ele. Sua mãe, minha professora, morreu porque Von Chaloen estava bêbado ao volante. Só agora consegui a confirmação final da polícia, através do seu namorado na prisão. Bell sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ela sabia exatamente a quem se referia, a ex-secretária. Bode expiatório que cumpriu pena no lugar do verdadeiro culpado. Sua companheira na prisão, que arriscou a própria segurança para obter a verdade. O advogado permitiu que ela lesse cada documento antes de guardá-los metodicamente no arquivo. A ironia era cortante. O mesmo homem que a perseguira implacavelmente, que dedicara sua carreira a defender políticos corruptos, agora se revelava seu aliado improvável. Você está disposta a acertar essa conta de 10 anos atrás? Quando você ateou fogo à casa, fez questão de ligar para a polícia. O advogado Jet falou com a mesma voz impávida que usava nos tribunais, aquela que nunca perdera um caso. A Tenente Crowd pode confirmar. Se quisesse realmente destruir propriedades, não teria alertado as autoridades a tempo. Além disso, suas ações expuseram os crimes de Von Chaloen. O tribunal certamente a absolverá. Ele então inclinou-se para a frente, entregando sua cartada final. E aqui está meu conselho profissional. Você pode processar Top por danos morais, por tê-la colocado injustamente na prisão antes. A indenização seria suficiente para você recomeçar a vida. 1 ano depois. Diante do muro branco imponente do Instituto Penal Feminino, o lugar onde Bell vivera parte de sua história, ela aguardava. Desta vez, não para visitar, mas para receber sua amada. Os portões de ferro se abriram com um rangido solene, revelando uma figura esbelta que avançava com passos firmes. Nos braços, Claire trazia um vaso com um roseiral florido, tal como prometera em cada visita. Quando sair, vou trazer o jardim inteiro para você. As pétalas vermelhas tremulavam ao vento, manchando de cor o cinza da prisão. Bell sorriu. A vida, enfim, começava de verdade. Claire lhe dirigiu um sorriso radiante enquanto se aproximava, o buquê de rosas não simbolizando apenas amor, mas todo um futuro que as duas haviam cultivado juntas. Tão vibrante quanto o jardim que sonharam criar desde o primeiro dia em que uniram as mãos na terra da prisão. Esperou muito por mim?
Bel abanou a cabeça, o rosto iluminado por uma expressão que dispensava palavras. Finalmente, os dias de espera terminavam ali. Agora é a nossa vez de viver o sonho que plantamos.